Vamos adiante? Depois que eu retirei do ar o vídeo anterior, em que eu fazia uma análise rápida de um artigo de grande repercussão que saiu no The Lancet, eu resolvi fazer 2 vídeos, pelo menos, talvez 3, detalhando essa análise e incluindo mais 2 outros artigos, um que saiu no The New England e outro que saiu no JAMA, inclusive este realizado aqui no Brasil. Mas antes de falar diretamente dos artigos, eu queria apresentar alguns conceitos sobre análise da literatura para que fique bem claro que nós temos o objetivo de buscar a verdade nesse nevoeiro de informações que estão surgindo, porque nós precisamos tomar decisões. Hoje tem pessoas internadas, hoje tem pessoas procurando atendimento e as decisões precisam ser tomadas hoje. Algo que tem sido falado é que a medicina baseada em evidências afirma que não é possível decidir enquanto não houver a melhor evidência possível, que seriam grandes estudos randomizados e controlados. No entanto, o que a medicina baseada em evidências afirma é que nós devemos decidir baseados na melhor evidência disponível. Assim, se houver um grande ensaio clínico randomizado, não é aconselhável decidir baseado em estudos de séries de casos, por exemplo. Mas se não há um grande estudo randomizado, nós devemos decidir a partir da melhor evidência disponível no momento, no caso, estudos de séries de casos. Eu vou comentar sobre os principais riscos de erro, que nós chamamos de vieses, que esses estudos estão submetidos, principalmente pelo fato de serem séries de casos, em geral retrospectivos, ou seja, os pesquisadores compilam os dados de pessoas que já tinham sido atendidas, já tinham sido internadas, já tinha sido tomada a decisão de que medicamento usar, em que dose, por quanto tempo, e depois vão comparar a frequência dos desfechos, ou seja, se houve óbito, se houve evolução para UTI. Então, em geral, eles são estudos retrospectivos, onde o autor não tem interferência sobre como foi conduzido o paciente durante o tratamento. Ele apenas coleciona os dados e faz uma análise. Por isso, o seu estudo está muito exposto ao chamado de viés de seleção. Nós vamos comentar mais sobre isso no vídeo seguinte. Eu queria chamar a atenção de um outro viés chamado viés de publicação. Esse viés ele é basicamente assim: quando há a criação de um mercado a partir dos achados de um estudo, esse estudo tende a ter uma visibilidade e ser publicado em revistas de maior circulação. Inclusive, se for produzido em outras línguas, ele tende a ser traduzido para o inglês, porque é a língua mais universal no meio científico. E estudos que não criam mercados, eles tendem a ter uma visibilidade menor e uma circulação bem menor. No caso da hidroxicloroquina, há um seguinte aspecto: é um medicamento barato, amplamente disponível e que ele não tem mais patente. Portanto, qualquer estudo que mostre a sua eficácia não vai estar criando um mercado. E estudos que, pelo contrário, mostrem que ele é ineficaz, vai estar mais ou menos que deixando reservado aquele mercado potencial para uma droga que seja mais geradora de mercado, que venha a estar disponível no futuro. Esse chama-se viés de publicação. É um viés importante, do mesmo jeito que nós avaliamos vieses de seleção, vieses de randomização, vieses de coleta de dados, vieses de análise, tem vários tipos de vieses. O viés de publicação, ele é real, não fui eu quem criou esse termo, ele é um viés real e deve ser levado em consideração na sua análise. Esses 3 estudos têm em comum o fato de terem diferenças grandes entre o grupo teste e o grupo controle. E esse estudo de Manaus, apesar de ser um estudo randomizado, ele tem diferenças grandes entre os 2 grupos. O grupo que usou uma dose bem maior do que o recomendado e o grupo que usou uma dose próxima do recomendado. Eu queria encerrar então falando sobre a diferença entre controvérsia médica e falácia. A controvérsia é quando tem 2 estudos de grande qualidade metodológica e que chegam a resultados conflitantes. Agora, se há um estudo de grande qualidade metodológica apontando em uma direção e existe um outro estudo apontando em outra direção, porém, esse outro estudo é de baixa qualidade, isso não estabelece uma controvérsia médica. Estabelece apenas a possibilidade de que alguém, em geral, com uma mentalidade que eu chamo de dicotômica, que se posiciona a favor ou contra alguma intervenção, utilizar aquele estudo de baixa qualidade metodológica como um argumento. Em geral, essas pessoas fazem revisões parciais da literatura, buscando aqueles artigos
que dão sustentação ao seu posicionamento prévio, independente da qualidade do artigo. Então, cria um discurso que nós chamamos de discurso falacioso, ou então uma falácia. Como está se referindo a decisões médicas, aquilo seria uma falácia médica, que é diferente de controvérsia médica. Repetindo, controvérsia médica é quando há dois artigos de elevada qualidade metodológica com resultados conflitantes. E falácia é quando você tem, em geral, artigos de baixa qualidade sendo utilizados para desdizer artigos de maior qualidade metodológica. E para encerrar, eu vou contar uma história rápida de quando Einstein propôs a teoria da relatividade. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, essa teoria não foi aceita imediatamente. E muitos cientistas debateram, e isso é muito importante, um debate civilizado, um debate embasado, fundamentado, com argumentos. Porém, é possível que alguns cientistas também, mesmo naquela época, no começo do século passado, tivessem uma contaminação dicotômica, ideológica, digamos. E houve um artigo chamado 100 cientistas contra a relatividade. Quando Einstein soube desse artigo, 100 cientistas se posicionando contra o que ele havia proposto, ele apenas respondeu: mas por que precisam de 100? Se eu estivesse errado, precisariam apenas de um. E é exatamente essa a diferença entre falácia e controvérsia. Uma controvérsia médica, novamente, se estabelece quando há estudos de elevada qualidade metodológica com resultados conflitantes. Já uma falácia, ela, em geral, decorre de pessoas utilizando-se de artigos de baixa qualidade que simplesmente reforçam o seu posicionamento prévio. Bom, aqui é o professor Marcos Sabri, agradecendo a atenção de vocês. Eu devo fazer em seguida, acho que hoje até amanhã, um outro vídeo falando sobre esses 3 artigos, avaliando os seus vieses, principalmente o viés de seleção, que interfere muito nas conclusões do estudo, e apresentando dados diretamente da tela do computador, mostrando os dados da forma que os autores apresentaram. Mais uma vez, obrigado. Marcos Sabri, da Universidade Federal do Piauí, e nos vemos em outros vídeos. Obrigado.